assistindo a Boas Novas. Esse é o Atletas no Ar, um programa em parceria da Rede Boas Novas com os Atletas de Cristo. Eu sou o Fábio Marques e juntos vamos falar muito sobre esporte, sobre o trabalho dos Atletas de Cristo. Bom, no programa de hoje tá muito bom, tá bom demais o programa. A gente vai ter uma entrevista com o Silas, ex-craque do São Paulo da Seleção Brasileira, também uma entrevista com o Nixon, atacante do Flamengo. Você vai conferir também trabalho de evangelismo na Copa e, é claro, a gente vai falar sobre Copa do Mundo, oitavas de final da Copa. Eu quero convidar você primeiro para participar com a gente através do e-mail atletasnoar@boasnovas.tv. Você pode fazer parte dessa bancada aqui e você diz, está gostando, não estou gostando, olha, a Copa do Mundo tá legal, não tá legal, estou gostando disso ou daquilo, e você manda a sua sugestão, a sua crítica e, é claro, participa do nosso sorteio. Tá aqui na minha frente, bolsa dos atletas, camisa dos atletas, garrafa, a Bíblia e o boné, tudo isso para você que manda um e-mail para a gente. Também durante toda a Copa do Mundo até o final, a gente está sorteando essa camisa que eu vou mostrar aqui no Samuel, camisa do Flamengo, camisa dada pelo Nixon, a entrevista que você vai conferir hoje, ele nos deu essa belíssima camisa 29, camisa nova do Flamengo, muito legal, para você que escreve para a gente, para o atletasnoar@boasnovas.tv. Eu também quero aproveitar para convidar você a ir lá no canal da Boas Novas no YouTube, todos os nossos programas estão lá, se você por acaso perdeu, estava em casa, estava na rua, mas não deu para ver, lá no canal da Boas Novas você pode assistir de novo esse programa e todos os outros programas da Boas Novas também, ok? Bom, para começar o nosso programa hoje, a gente vai conferir uma entrevista muito legal, o testemunho com o Silas, ex-jogador de futebol, começou no São Paulo, jogou no Inter, jogou no Vasco, Portugal, Itália, Uruguai, Argentina, foi técnico de futebol também, você assiste agora uma entrevista muito legal com ele. Falar de atletas de Cristo é uma das primeiras coisas que me vem à mente e não pode deixar de ser, né, é a palavra proclamação. Porque quando a gente tenta resumir o nosso ministério em uma ou em poucas palavras, uma das palavras que vem é a palavra proclamação. Porque tudo que a gente faz e tudo que a gente fez até hoje era sempre voltado para proclamar o nome de Jesus, proclamar o Evangelho, proclamar essas boas novas, né, que muda, que transforma, de dentro para fora e depois, logicamente, começa a transformar também o ambiente à nossa volta. E aí, fazendo um retrospecto do meu tempo em Atletas de Cristo, muitas coisas me vêm à mente. O jogo do Pacaembu, que foi um marco na história do Ministério de Atletas de Cristo. Nós jogamos contra a Seleção Paulista e eu me lembro bem que o Aragão era o árbitro daquele jogo. Esses dias me encontrei com ele, ele lembrou daquele jogo e ele até brincou que foi o único jogo que a mãe dele não foi citada pela torcida. E jogou Birubiru, né, do outro lado, né? O nosso time tinha o Zé Sérgio, o nosso time tinha o João Leite, tinha aquela turma toda, o Jorginho, jogadores, o He-Man, né? O Odairzinho, que estava com a gente até outro dia aí, na gravação do CD, e tantos outros, né? Vivinho, esses que a gente não encontra tanto, mas que fizeram parte desse jogo, Dario Pereira, foi muito legal. Até porque era muito difícil se conseguir. Então, o jogo do Pacaembu, assim, a nível de proclamação, foi um marco na nossa história. O Força para Viver, a gente não pode, assim, não tem como esquecer o Força para Viver, porque o Força para Viver foram pedidos, eu acredito que em torno de 4 milhões de livros, e você imagina se 10% dessa gente aceitou a Jesus através do livro. Eu acredito que muito mais, porque cada pessoa que pediu o livro, se 3 pessoas leram o livro, nós já vamos para 12 milhões, né? Então isso, assim, foi um marco na história de Atletas de Cristo, porque no Brasil todo se viam os outdoors com o Jorge, né, o Dida e eu. Depois no livro Alex Dias Ribeiro, Márcia Jardim, Dr. Cooper, próprio João Leite.
foi muito legal ter feito parte desse programa do Força para Viver. E depois, logicamente, todas as nossas participações na coalizão, através do Ministério de Proclamação, né, especificamente, onde nós pudemos, através do dia a dia, ou seja, os campeonatos que a gente ia disputando aqui na Itália, a gente poder, nos momentos de destaque, a gente poder usar um microfone para alcançar muita gente, né, através dessa proclamação. Me lembro quando a gente estava na Copa do Mundo do México, eu era um garoto ainda, 20 anos, era um dos mais jovens ali naquela Copa do Mundo, junto com o Miller e o Chifo, que era um jogador belga. E aí eu me lembro que eles queriam, o João Avelange, que era o presidente da FIFA naquela situação, naquela ocasião, ele foi entrevistado e perguntaram sobre a seleção brasileira, e ele, assim, de uma forma até sem querer se intrometer, né, ele disse que gostaria de me ver jogando como titular. E devido a essa declaração do João Avelange, eles foram fazer uma entrevista comigo. E eu me lembro que em 1 minuto nós falamos a respeito desse desejo do João Avelange de me ver como titular, e os outros 3 minutos da entrevista nós falamos só a respeito do meu relacionamento com Deus, e o Brasil todo viu aquela entrevista, né? Então, assim, foi muito legal. E aí bate naquele versículo, né, que diz que a boca fala do que está cheio o coração. E é isso, quando a gente começa a falar, logo o nosso relacionamento com Deus, ele vem na conversa, e a gente acaba de uma forma assim simples, sem querer ser aquele tonhão crentão, né, querer abrir a cabeça do cara e enfiar o evangelho lá dentro, mas a gente tenta falar com a vida, e depois a gente usa as palavras também, porque essa é a forma da gente alcançar as pessoas. E tem muitas outras coisas, né, a respeito da proclamação e da identificação que a gente tem com a proclamação. Tudo que saía nos noticiários a respeito da gente sempre estava relacionado com isso, e eu fico muito feliz de poder, assim, ter aprendido até outros idiomas para poder dar testemunho e proclamar de uma forma assim até mais eficaz, né, a respeito daquilo que Deus fez na minha vida. E no meu caso como técnico é a mesma situação. É você o tempo todo não deixar de ser quem você é, porque eu sou esse aqui, eu sou conhecido como um ex-atleta cristão, como um técnico cristão, enfrento muitos desafios e problemas por causa disso, mas na carreira é tentar separar uma coisa da outra, né? É você saber que você tem um grupo, que você comanda um grupo, mas que por você ser cristão, não é que por você ser cristão que você vai dar preferência para atletas cristãos, ou privilegiar de forma equivocada, né, o atleta que é cristão em detrimento do outro. Não, ali é um trabalho. Ali tem muitas coisas, porque tem muitos atletas que não são cristãos, mas são atletas que têm moral, são atletas que vivem uma vida correta e que estão buscando o melhor para suas carreiras. Às vezes ainda não tiveram um relacionamento com Deus, porque ainda não foram apresentados de uma forma correta, de uma forma simples, né? Sem colocar religião na frente. Então é um momento, assim, como técnico, mais de sabedoria, mas ao mesmo tempo escolhendo os momentos para poder falar daquilo que Deus continua fazendo. Você viu aí essa bela entrevista do Silas, um atleta de Cristo de verdade, um caráter assim, coisa de Deus mesmo. Silas, que ele falou de Copa do Mundo aí, ele jogou a Copa de 86, foi reserva, jogou em 90 como titular, camisa 10, conquistou a Copa América de 89 também pela seleção e o Mundial Sub-20 em 85. Um craque de bola, um meia à moda antiga. Que saudade de ter um meia assim na seleção brasileira. Bom, a gente vai para um intervalo rapidinho. No próximo bloco você vai conferir uma entrevista com o Nixon, atacante do Flamengo, que deu essa bela camisa pra gente. Não fique de fora do próximo bloco. Eu quero mais.